Muito bem, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, começando com um dado apresentado pela Serasa Experian. 64 milhões de brasileiros vivem em situação de endividamento. 64 milhões. Para dar uma ideia do significado disso, meus queridos, é como se nós tivéssemos a Itália inteira endividada. E por que as pessoas se endividam? As causas são as mais variadas. As pessoas se endividam porque perderam o emprego, as pessoas se endividam, e esse está entre os top 7, se endividam porque ficaram de fiador para alguém, emprestou o nome. A Bíblia em Provérbios nos adverte quanto a ficar de fiador para alguém. Eu não vejo o texto de Provérbios, quando ele nos adverte com o zelo e o cuidado para ser um fiador, como uma proibição definitiva, mas como um alerta, porque qualquer um de nós sabe que algumas vezes, quando você está precisando alugar, por exemplo, um apartamento ou uma casa e não aceita um seguro fiança, você pode precisar de um fiador. Mas o que a Bíblia quer dizer quando coloca ali um impeditivo? Que se você assume o compromisso de ser fiador, você tem que estar disposto a pagar a conta. E se você não tem condições de arcar com essa conta, não fique como fiador. Veja você, eu me lembro dessa história, uma anedota que aconteceu, que o homem estava devendo, ele recebe uma ligação. Quando ele recebe essa ligação, era um cobrador, e o cobrador insistindo com ele: e aí, você vai pagar aquela conta? E ele respondeu: mas por que está ligando para mim? Eu tenho fiador, liga para o meu fiador. E o cobrador respondeu: eu já liguei para o fiador. E o devedor falou: e ele não vai pagar? Não. Ele disse: você vê que mundo nós vivemos? Disse o devedor. Eu não dá para confiar em ninguém mais. Eu ponho um fiador e ele diz que não vai pagar. Veja só, as pessoas devem e entram em dívidas por muitas razões, mas uma delas, seríssima, entre os 7, é que não dão uma boa gestão dos recursos que têm, não administram direito aquilo que receberam. Mas a pergunta que nós devemos fazer nessa manhã é se é relevante um ambiente como esse que nós nos encontramos, falar, por exemplo, dos riscos do talão de cheque, do crédito rotativo, dos financiamentos variados. Será que é relevante para a igreja pensar esse tipo de assunto? Quando consideramos a Bíblia e das 38 parábolas escritas por Jesus, no 19, ele trata do assunto de dinheiro, e mais de 1000 versículos bíblicos, ouça bem, mais de 1000 versículos da Bíblia falam de finanças, mais do que o céu, mais do que o inferno, mais do que assuntos sobre pecado e arrependimento. Falar de dinheiro é um assunto bíblico, extremamente importante. E se é um assunto bíblico, então nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus e vermos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Não apenas o papai, a mamãe, o vizinho ou um colega, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E nessa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28. Vamos projetar aqui também. Nós vamos considerar um texto que trata desse assunto tão importante. Dá uma procuradinha aí na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas 14, a partir do versículo 28. Se você encontrou, por favor, diga amém. Se não encontrou, você pode acompanhar aqui na projeção. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Veja só o que o texto nos apresenta.
O contexto dessa passagem que acabamos de ler é um contexto muitíssimo interessante pelo seguinte: a popularidade de Jesus está crescendo de maneira meteórica. Jesus tem multidões que o acompanham regularmente. Por exemplo, se você ler no Evangelho de Marcos, você vai notar um episódio em que Jesus cura um leproso. Quando Jesus cura aquele leproso, Jesus faz um pedido para ele. E o pedido é o seguinte: que ele não conte para ninguém o que Jesus fizera em seu favor. Lembram desse episódio? Aliás, Jesus é tão diferente de nós. Eu acho que se eu curasse um leproso, eu ia dizer: olha, conta para todo mundo e avisa que domingo que vem às 10 e às 18 eu estou aqui. Mas Jesus é diferente. Jesus fez o contrário da maioria dos pastores, da maioria das igrejas. Ele disse: não conte para ninguém. E não era uma estratégia de marketing, não. Era realmente o desejo de Jesus de manter uma certa privacidade, um certo anonimato, para que as pessoas não se aproximassem dele pelas razões erradas. Mas o que faz o leproso? Você sabe o que faz o leproso? Ele conta para todo mundo, ele dá com a língua nos dentes. E aí o texto de Marcos continua a nos dizer que tanta gente passa a seguir a Jesus que ele já não mais pode entrar na cidade. Já pensou nisso? É tanta gente que não tem como Jesus entrar na cidade. O que faz Jesus? Vai para os lugares desertos. Está lá no Evangelho de Marcos. E o que acontece nos lugares desertos? No ermo, o povo vai ao encontro de Jesus, não na melhor localização, mas eles vão atrás de Jesus no lugar ermo, porque Jesus é assim. Na melhor acepção da palavra carisma, ele tem um magnetismo, ele atrai as pessoas até ele, as pessoas desejam estar com ele, e elas vão atrás dele, mesmo que seja no deserto. Muita gente. E aí no texto de Lucas, que acabamos de ler, as multidões estão ao redor dele. Já passou-se aproximadamente 1 ano e meio do ministério de Jesus, e agora Jesus quer dar uma peneirada nessa multidão, e ele quer mostrar que não basta ser crente, tem que participar, que não basta apenas fazer parte da multidão, é preciso se tornar um discípulo. E para se tornar um discípulo, ele vai apresentar o custo do discipulado. E como ele faz isso aí nesse texto, se você ler os versículos anteriores, ele começa falando primeiro sobre o coração, sobre amor não dividido. Ele diz assim: se alguém quiser ser meu discípulo, tem que me amar mais do que ama o seu cônjuge, marido e esposa. Se alguém quer ser meu discípulo, tem que me amar mais do que ama aos seus filhos. Se alguém quer ser meu discípulo, tem que me amar mais do que ama a própria vida, mais do que ama o pai ou a mãe. Me diga se isso não é um custo alto. Não levanta a mão. Mas será que nós amamos Jesus nessa extensão e nessa profundidade? Ele estava dizendo: tem um custo para ser meu discípulo. Ser discípulo não é apenas caminhar com a multidão, mas é desejar profundamente se tornar como é o seu mestre. Ele falou: e para isso o preço é alto. Ele continua, ele diz assim: então se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Importante, está comigo aí? Diga amém. Muito importante. Jesus não começa falando da cruz. Jesus não começa no primeiro encontro que ele tem com as pessoas dizendo: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não. Jesus começa dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ele começa fazendo um convite para a paz, um convite para estar com ele, um convite para conhecê-lo. Mas depois de uma certa jornada na caminhada, ele fala: bom, agora está na hora da gente tratar de um outro assunto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
E depois ele apresenta duas metáforas, duas comparações. A primeira é a que acabamos de ler, de um homem que vai construir uma torre, e a outra é de um rei. O primeiro tem que calcular a torre, o segundo tem que calcular se deve ir à guerra ou se deve fazer uso da diplomacia. É nesse contexto que nós vamos pensar essa história do homem que vai construir a torre, uma lição para as nossas vidas sobre a parte financeira. Está comigo aí? Diga amém. Nós sabemos da história que no ano 26 depois de Cristo, ano Domini, numa cidade ao norte de Roma, foi construído um grande teatro, mas não foi bem construído, e por alguma razão, esse teatro entrou em colapso, caiu, e 50.000 pessoas morreram. Essa história correu no mundo antigo como fogo no capim seco, e as pessoas falavam sobre isso. Sobre o quê? Sobre a imprudência de construir um teatro sem o devido planejamento e cuidado. Então, quando Jesus vai tratar desse assunto e ele fala de um homem que foi construir uma torre, ele usa exatamente um problema daquela época, e ele começa com a seguinte pergunta de retórica: quem de vocês, que se desejar construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Veja aí, versículo 28, a parte B. Sentar-se para calcular a despesa. Naqueles dias, na cultura judaica, eles viviam o seguinte: o princípio de honra e desonra. Na nossa cultura, nós vivemos um outro princípio, de culpados e inocentes. Quando algo dá errado, nós procuramos quem é o culpado da nossa casa, que é o culpado da igreja, que é o culpado da família. Naquela cultura, eles procuram quem honra a casa e quem desonra a casa. Esse homem se envolve num projeto de construir uma torre. Que torre é essa? Duas possibilidades. A torre pode significar uma torre de vigia, em que um soldado sobe lá no topo e fica olhando para garantir a segurança das pessoas, ou a torre pode ser uma torre como um depósito, como um sino desses que a gente tem no interior de São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, em Mato Grosso, que as pessoas guardam ali os grãos e a colheita. Seja como for, se for uma torre de segurança ou se for uma torre de armazenagem, é algo que é visto à distância. O homem não se propôs a construir uma calçada que ninguém vê. O homem se propôs a construir uma torre alta, que chama a atenção, que envolve as pessoas. Não construir a torre, ou melhor, não terminar a torre, implicaria em desonra, em vergonha. Vergonha para o construtor e vergonha para a sua família. Querido, eu vou pedir para você parar, eu não consigo me concentrar. Perdão, mas pode tocar mais um pouquinho, depois você senta. Imagine isso. Você vê, à distância, alguém tentando construir um projeto imenso, e fica o esqueleto daquilo. Já viu algum prédio assim? Já viu alguma casa assim? Esqueletos que ficam pelo caminho porque a pessoa não conseguiu terminar o projeto. E por que não terminou o projeto? Jesus diz: porque antes de se engajar num projeto é preciso fazer o quê? Assentar-se e calcular a despesa. Naqueles dias,
quando Jesus fez essa pergunta de retórica, quem de vocês não se assenta primeiro para fazer o cálculo? Vocês acham que as pessoas responderiam o quê? Eu me assento, todos responderiam sim. E se eu perguntar nessa manhã, a mesma pergunta de Jesus, antes de se engajar em algum projeto que custe das suas finanças, dos recursos que Deus confiou a você, nós nos sentamos para calcular se vai dar para terminar o projeto ou não? A maioria das pessoas acabam se envolvendo em despesas por impulso, compram por impulso. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou fazer uma revelação nessa manhã. Vamos ver se eu consigo? Vamos ver, vem pastor Fábio, vamos ver. Há uma pessoa aqui que foi e comprou coisa que não precisava, por impulso, e tem em casa e nem usa. Olha aí, hein? Estou sentindo aqui, ó. Revelou. Porque é a maneira como nós costumamos fazer. E isso aí vai nos comendo pela beirada. Eu vou usar meu primeiro slide nessa manhã aqui. Imagina que eu vou num depósito de construção e eu estou andando lá e eu vejo uma porta. E eu penso, mas que porta linda é essa? Eu compro a porta e levo para casa sem medir. E a porta é menor que o vão. Porque antes de comprar a porta, o que eu tenho que fazer? Medir para ver se cabe no vão. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, antes de você se engajar em qualquer atividade que tenha custo, você tem que saber se cabe no vão. E o que nós fazemos, a gente sai tentando fazer encaixar depois, e não encaixa. E a gente acha que a oração vai resolver isso. Senhor, encolhe o tamanho do vão, encolhe o tamanho do vão. Não é assim que funciona. Jesus, certa ocasião, propôs uma parábola chamada parábola dos talentos. Ele disse o seguinte, que o mau gestor não podia depois dizer, Senhor, não. Ele te atribui a responsabilidade de gerenciar aquilo que você recebeu. Aliás, a parábola é tão dura que diz que tirou daquele que foi um mau gestor. Quando Jesus diz que tem que sentar, veja, ele não falou assim, então quando você tiver um grande projeto, você para, pensa um pouco e aí você faz. É isso que ele disse? Não, ele disse, você tem que fazer o quê? Sentar, analisar, ponderar, pensar, planejar. Não é sair fazendo por impulso. Nada na vida de um crente em Jesus deve ser por impulso. Vocês já notaram que eu não faço apelo para a pessoa aceitar Jesus? Já notaram aqui que eu não faço apelo? Eu não fico apelando para alguém aceitar Jesus. Eu quero que a pessoa entenda porque ela precisa aceitar Jesus. Por isso a gente tem o discipulado. Para chamar essa pessoa lá, para ela ouvir o que é, para ela entender o que diz a Bíblia e ela conscientemente decidir render-se à mensagem do Evangelho. Não é sensibilizar e fazer a pessoa dizer, então eu quero, hoje e amanhã não quero. É pensar da coisa, é isso que Jesus estava dizendo. Senta. Porque para entrar em dívidas leva tempo. É possível que alguém entre em dívida da noite para o dia, mas normalmente não é assim. Normalmente a dívida acontece mais ou menos assim, como alguém que pula de um prédio. Ele fala, estou voando, até que ele se arrebenta no chão, e ele descobre que ele estava caindo. Então a pessoa vai comprando no crédito, no financiamento, sem orçamento nenhum, vai comprando o que dá vontade, ele está caindo, ele acha que está voando, ele põe no Instagram, ele põe no Facebook, ele vai mostrando para os amigos, mas ele está caindo, a cada dia ele está caindo. E para sair da dívida,
não se sai da noite para o dia, se sai aos poucos. Por isso você tem que cuidar da sua vida emocional e espiritual, para não ficar ansioso e tentar sair rapidamente de qualquer maneira, porque senão você vai tornar a situação pior do que era. Em quase 30 anos de ministério pastoral, as pessoas que eu conheci, que saíram, ou melhor, que queriam sair de um endividamento rapidamente, pediram dinheiro emprestado para alguém que conheciam. Aí ele saiu. 2 meses depois, onde você acha que ele estava? Na dívida de novo. Porque enquanto não entendemos o valor daquilo que o Senhor nos entregou, e que nós temos que sentar, planejar e analisar, a gente fica voltando no mesmo buraco. Eu fiz uma pesquisa livre uma certa ocasião. Eu perguntei para as pessoas o seguinte: se eu te der 30 mil, 40, eu não vou dar mesmo, então pode ser 50 mil. Se eu te der 50 mil para você comprar um carro, você vai na loja e compra um carro de 50, ou você dá 50 e financia mais? O que vocês acham de responder? Exato! Pega os 50 e financia o outro. O raciocínio está equivocado. Então, como é que nós fazemos para sair? Queira Deus que você não esteja nessa situação, mas se você está... Quando nós falamos de finanças, Jesus disse que isso é senso comum, é bom siso. Você tem que sentar e planejar. O que é que tem que ter? Orçamento familiar. Você tem orçamento? Você tem uma planilha? Você sabe quanto você tem de receita e de despesa? Você sabe quanto você ganha e quanto você gasta? É a coisa mais chata que tem, especialmente quando a gente está endividado. Eu sei, eu já estive lá. É sentar e ter que olhar. Mas olha, Mark Twain, escritor americano, dizia: se você tem que beijar o sapo, beija logo e não olha muito. Se você tem que fazer essa conta e ver onde é que está o problema, está na hora de sentar e fazer essa conta e encarar o problema de frente. Está na hora do casal e da família discutir essa situação. Não é possível continuar honrando a Jesus e ser um discípulo construindo uma torre que não dá em lugar algum. Deixa eu dar uma sugestão bem prática para você. Se você não tem uma planilha, vá para o site anota aí, www.procon, não fica com vergonha não, pode anotar, .procon.sp.gov.br. Lá você vai encontrar um campo chamado apoio ao super endividado. Tem o super-homem, a fraqueza dele é a criptonita, e daqueles que gastam compulsivamente, a criptonita deles é dívida. Eles são os super endividados. Entra lá, você vai ver que nessa planilha, inclusive, ele prevê um campo para o dízimo. Muitas pessoas não dizimam, não contribuem regularmente, e eu gostaria de poder articular isso com mais tempo, mas não dá. Vamos fazer o que é possível. O dízimo tem um benefício não só espiritual, mas um benefício prático. Porque só dá o dízimo quem sabe quanto ganha e quem tem as suas despesas organizadas. Quem não tem as despesas organizadas não consegue dar o dízimo. Normalmente essas pessoas dizem assim: não, sabe, eu vou dando assim, porque eu não... Pode apostar que vai estar endividado, porque não consegue saber o que tem, e quem não sabe o que tem não pode gerenciar. Então, ali no campo eu achei interessante que tem inclusive um campo específico até para o dízimo. Se não tem, faça isso. Se você entende computador, use uma planilha Excel. Se você não tem uma planilha Excel, use papel de pão, saquinho, o que você quiser, mas faça receitas e despesas. Veja onde que estão acontecendo as coisas. Versículo 29. Para não acontecer, versículo 29, para não acontecer que, veja o que diz Jesus, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Você notou o que ele está dizendo aqui nesse texto? Para não acontecer, Riná é a palavra grega que desemboca o que está descrito aqui. Ele está dizendo que esse homem tem um projeto,
e esse homem não consegue acabar um projeto, e que numa cultura de vergonha e honra, ele está envergonhando a sua família, ele está envergonhando os seus. É interessante que a palavra aqui que afirma, e todos virem, ou todos observarem, essa deve ser a corrigida fiel, verte um pouquinho diferente o texto. A ideia é todos veem, e a palavra ali para veem é a raiz da palavra teatro, e todos zombam dele. O que quer dizer? Ele se transformou numa piada. Aquilo que era impressionante, por exemplo, o carrão que ele chegava dirigindo, a torre dele, mas não sabiam que dentro do porta-luvas tem um carnê mais grosso do que a Bíblia. Aí ele não pode mais pagar aquilo, e ele começa a se sentir envergonhado, porque ele tem a sensação de que todos estão zombando da condição que ele se encontra. Porque Provérbios diz o seguinte, bom, importante, a Bíblia não diz que você, por exemplo, se endividar diretamente seja um pecado. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia nunca é positiva em relação ao endividamento. O endividamento nunca é positivo. Veja o que diz Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E aqui meu segundo slide. Eu espero que você fique com essa imagem. Quando você não senta para planejar as suas finanças, quando você vive gastando por impulso as suas finanças, você se torna, do ponto de vista espiritual, uma piada. É um teatro em que te observam e zombam de você, e por causa do endividamento você se torna um escravo. Você se torna servo da pessoa para quem você deve. Ah não, mas eu só estou devendo para minha sogra. Pior. Jantar de Natal, seus cunhados estão lá e o assunto vem à mesa. Panetone fica duro na boca, dança de um lado para o outro. Está escravizado e não tem o que dizer. Aí você consegue um dinheirinho a mais, sai com a família, vai comer um churrasco grego, a sua mulher tira foto, você fala, não põe no Instagram, não põe. Ah, por que não? Vão ver, eu tomei o dinheiro emprestado do fulano, ele não pode saber. Escravo. Aí está na igreja, aparece um projeto, olha, vamos ajudar aqui a irmã que está com dificuldade, você pode dar um dinheiro? Eu vou dar um dinheiro. Escravo, não tem. Olha, irmãos, vai ter um evento legal, vamos passear. Eu vou. Não dá. Irmãos, a igreja está precisando da sua ajuda. Eu vou ajudar. Não tem. Virou escravo. Irmãos, Deus nos chama para sermos livres. Dinheiro tem que ser servo na nossa mão e não o nosso Senhor. E o caminho para isso é começar a enfrentar de frente esse problema. E como é que podemos nos livrar disso? Nós podemos nos livrar disso cortando essas amarras, nos livrando dessas despesas que nós temos. Eu tenho uma tesourona enorme, eu estava até procurando aqui, seria meu melhor slide, mas não está. Corte as suas dívidas, corte essas amarras, livre-se como um pássaro se livra de uma gaiola. Para de começar a querer impressionar o outro. Para de pensar que você tem que ter status A, B ou C. Se livre disso, porque a liberdade é muito melhor. Como é que você pode fazer isso? Lembre-se, o texto de Provérbios que diz assim: os ricos mandam nos pobres, é a nova tradução na linguagem de hoje, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, é uma advertência. Ele não está apenas descrevendo um fato, ele está apresentando uma advertência. Ele está dizendo o seguinte: o rico não deveria tratar o pobre dessa maneira, e a pessoa que se escravizou financeiramente deveria, por meio da diligência, encontrar um caminho para se tornar livre. Você pode ser livre, você pode ajudar a sua família a ser livre, os seus filhos a serem livres. E como fazemos isso? Com a tesoura, cortando as nossas dívidas. Mas tem alguma coisa para cortar? Sim, se você fizer uma planilha, sentar e analisar.
Uma das coisas que as pessoas estão fazendo hoje para cortar suas despesas chama-se downsizing. Quer dizer, diminuir o tamanho da casa em que se mora. Muda de casa, vai morar numa casa menor, vai morar num bairro menor. É você economizar com as suas contas fixas. Por exemplo, é sempre possível economizar um pouco mais na sua despesa de energia elétrica. Meu pai, quando eu era pequeno, tinha no banheiro os 10 mandamentos do banheiro. Moisés, perto do meu pai, era um passeio no parque. 10 mandamentos do banheiro. E se passasse do tempo do banho, ele desligava a energia. Nessa época agora, eu não sei se é criminoso isso, mas enfim, ele fazia. É possível economizar na água, no gás, no telefone. Tem gente que tem telefone celular e tem telefone fixo. Para que você quer um telefone fixo? A Viva não vai gostar do que eu estou dizendo, mas para que você quer? Para o Moacir Franco te ligar oferecendo o clube do Vale Encantado? Porque só ele que liga lá. Oi? Exato, então veja só, é para isso? Não, diminui a despesa, corta esse negócio, passa a tesoura, se livra. Outra coisa é considerar utilizar menos o carro, diminuir o carro, um carro menor, que gaste menos combustível, que o seguro seja menor. Pense nisso, usar mais transporte público. Eu tenho 3 minutinhos aí, ainda. Está mais ou menos, já foi muito pior. Eu andei muito de trem. E recentemente eu fui para São Paulo várias vezes de trem, e dependendo do horário, tem ar-condicionado. Eu fui no ar-condicionado, no trem para São Paulo, a volta é outra história, mas tudo bem. A ida, ar-condicionado, o vendedor do trem, como eles evoluíram. Agora eles são elegantes. O rapaz entrou, falou: senhores e senhoras, cavalheiros. Ele quase me convenceu a comprar um produto de lavar roupa que é melhor que Vanish. Eu estou louco para pegar o trem de novo para comprar. Você tem entretenimento, você tem diversão. Não estou enxergando. Tire o óculos. É assim. Está igual meu pai. Economizou, acabou. Eu vou encerrar aqui. Não? Alguém disse não? Tem que trocar aqui. Dá um minuto. Vamos ver. Câmbio. Aí, muito bem. Então dá mais alguns minutinhos. Então veja, pense caminhos como você pode economizar. É possível. É possível. Tenha 3 bolsos básicos na sua vida. Um bolso para você guardar um dinheiro. Sabia que 40% dos brasileiros não tem nenhuma reserva para emergência? Nenhuma. Você tem que ter alguma. É o desejo de Deus para você. Isso que eu estou falando é a palavra de Deus, não é a minha opinião. Repense a maneira como você lida com isso. Porque, como eu disse, há mais de 1000 versículos na Bíblia sobre esse assunto. Você tem que ter uma reserva. Segundo, tenha um bolso para gastar. Amém, irmãs? Essas irmãs estão desanimadas, é o frio. Tenha um bolso para gastar. Amém, irmãs? Se você só ter dinheiro para guardar, não faz sentido. Tem que ter um dinheirinho para gastar, para passear um pouco, mas dentro do seu orçamento. Se não dá para ir no shopping, vai no 99. Terceiro, você tem que ter um bolso para doar, para ser generoso. Não é doar para o impulso, é isso que eu estava dizendo naquela hora. Não é espremer a pessoa ali na marra. Tem lugar que é assim, que convence lá a pessoa naquele ambiente de frenesi, aí a pessoa vai lá e dá tudo o que tem. Estava conversando um outro dia, se você estudar com calma, é que é tanto assunto, eu não quero segurar vocês, que hoje é dia da macarronada, né? Veja só, quando você estuda, por exemplo, a viúva, lembram-se da história da viúva que deu tudo que tinha? Jesus está condenando os religiosos que estavam explorando a viúva. Lê o contexto. Ele diz assim: o templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. É depois da viúva dar os dois tudo que tinha para comer. Porque Jesus não quer que ninguém dê por impulso.
Jesus quer que você seja generoso como um bom gestor, um bom mordomo daquilo que Ele te confiou. Senta, calcula, vê o que você tem, diz: esse eu vou doar, com esse eu vou ajudar as pessoas, esse aqui eu vou em 99, ou onde você quiser, e esse aqui eu vou guardar. Vamos em frente para a gente terminar a nossa prosa introdutória sobre esse assunto. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. A Nova Versão Transformadora diz assim: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Meu último slide da manhã. Tem que ter um guarda-chuva no carro. Eles estão tentando derrubar tudo mesmo. Continua aqui, ó. Tem que ter um guarda-chuva no carro, porque qualquer hora pode acontecer o quê? Pode chover. Sempre pode vir alguma coisa. Nós dizemos que pode vir algo que não é esperado. Quer ver uma coisa que eu ouço e me deixa pensativo? Ah, então, você viu, pastor, minha esposa está grávida. Nós não estávamos esperando isso. Espera aí, vocês estavam assim, culto de domingo de manhã, não posso dizer em todos os detalhes, mas assim, então, pastor, eu tenho um carro, você sabe que o meu carro quebrou e eu não estava esperando isso? Assim, não sei se te disseram, esse carro, ele quebra. Então o que nós temos que fazer? Não apenas cortar despesas, mas nós temos que encontrar caminho para gerar receita. Gere receita. Há várias oportunidades. Você pode não ter um trabalho, o teu negócio pode não estar indo bem, mas há várias possibilidades. Vou rapidamente citar algumas sugestões para você orar. 1. Tutoria. Você sabe matemática, o filho do seu vizinho não sabe. Ensina matemática para ele, ensina português para ele. Propaganda no seu carro. Nos Estados Unidos hoje, as pessoas alugam o vidro do próprio carro. Coloca lá um banner da empresa do seu colega que está indo bem, e o seu colega vai te dar um dinheiro para divulgar a empresa dele, e aí já te livra a gasolina, por exemplo. Uber, tem gente que faz Uber, mas a competição está grande nessa área. Dog walker, você sabe que os pets e os animais hoje estão em alta. Você pode oferecer para andar com os cachorros do vizinho, vai fazer bem para a tua saúde, que não faz exercício faz tempo, e ainda vai fazer bem para o teu bolso. E agora a moda é dog sitter. Lembra do baby sitter, cuidar das crianças das pessoas? Hoje as pessoas gostam tanto dos cachorrinhos que eles estão precisando de dog sitter. Sério, eu conheço uma família que vai no pet shop com o cachorrinho e eles vão andando assim nos corredores. Quando o cachorrinho faz bonitinho, aí eles compram aquele item para o cachorrinho. O que quer dizer isso? Que tem uma oportunidade aí de você falar: você vai viajar, precisa que eu cuide agora tem do Joãozinho, enfim, sei lá. Eles querem, eles precisam. Exato. Então você tem essa oportunidade. A locação de ferramenta. Tem gente hoje anunciando em redes sociais locação de ferramenta, porque nós compramos ferramentas que usamos muito pouco. E tem gente que está precisando do outro lado que não vai comprar a ferramenta. Aluga a ferramenta, faz faxina, faz um lava rápido, faz jardinagem. Tem um monte de coisa que você pode fazer, que não é vergonha nenhuma em fazer, que o Senhor vai abençoar, porque o Senhor abençoa trabalho. O Senhor abençoa trabalho. Qual trabalho? Qualquer trabalho, que seja honesto, que seja justo, que seja íntegro. E fazendo isso, você vai ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida, e como Ele vai transformar a sua vida financeira, e nunca mais você vai precisar andar com correntes nas mãos. Um escritor chamado Lee Brown, ele disse o seguinte: se a vida te nocautear, caia de costas. Caia olhando para cima, porque quando você olha para cima, você pode pedir a ajuda de Deus e começar de novo. É isso, meus queridos, que eu tenho feito. Já fui nocauteado algumas vezes. Eu não estou falando nada aqui para incomodar qualquer pessoa, porque eu já estive lá. Eu sei o que é ser nocauteado, o que é cair de costas. Mas se caiu de costas, abra os olhos, olhe para cima. Deus está com você. Levante e comece de novo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.
vamos orar nessa manhã, vamos encerrar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, obrigado pela sabedoria da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a seguirmos a instrução da Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sentarmos, a desacelerarmos, a não vivermos por impulso, mas analisarmos como bons mordomos aquilo que o Senhor nos confiou, para abençoarmos aqueles que estão à nossa volta, para abençoarmos a Tua obra e para vivermos como pessoas livres. Obrigado, Pai Santo, que essa semana seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.